O Supremo Tribunal Federal decidiu manter, por 60 dias, o cálculo de juros simples sobre as dívidas dos estados com a União. O único a votar foi o relator das ações, ministro Edson Fachin. Ele decidiu derrubar a liminar que ele mesmo havia concedido, que permite aos estados calcularem a dívida com a União com base em juros simples e não compostos, os chamados juros sobre juros. Não me parece possível considerar como constitucionalmente compatível esse princípio da solidariedade com a concessão de desconto da dívida dos estados da forma como sugere a tese da impetração. O voto representou uma vitória para o governo federal, que alega um prejuízo de 402 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, caso a regra pretendida pelos estados fosse aplicada a todas as unidades da federação. Mas a maioria dos ministros do Supremo decidiu suspender o julgamento por 60 dias. Enquanto isso, a liminar continua valendo e os estados podem calcular a dívida com juros simples sem sofrer punição. A justificativa foi de que os representantes dos estados e da União devem sentar à mesa e negociar nesse período, porque somente definir a forma de cálculo da dívida dos estados não vai resolver a questão. Já há um projeto na Câmara dos Deputados, ou seja, eu acho que nós deveríamos fazer um esforço de devolver essa discussão para a política. Considero uma decisão bastante positiva, é um prazo para diálogo, para conversa e uma conversa sempre voltada ao fortalecimento do federalismo nacional. E essa questão vai se arrastar ainda e abre-se uma negociação e nesse sentido foi prudente, né? Mas me parece que houve por parte dos estados uma certa frustração. Todos davam como certa vitória porque o texto da lei é muito claro. A gente volta a falar com o Nassif. Nassif, qual é a solução para essa disputa aí em torno dessa dívida dos estados? É uma negociação, efetivamente, aí, porque os estados estão numa situação complicada, a União também. Mas cá para nós, querer substituir juro composto por juros simples, isso aí atropela qualquer lógica matemática aí. Os juros uma medida. O juro composto é uma medida. É que nem fosse o metro, por exemplo. O juro simples é que nem se fosse a polegada. Só para dar um exemplo. Então, são formas de medir. Todo o sistema de juros no país é medido através de juro composto. Você pode converter em juros simples, você pode converter em juros simples, mas você tem que fazer cálculos, não é meramente pegar, é que nem você pegar 1 metro e transformar em 1 polegada. Então o Supremo tirou o corpo mais uma vez. É evidente que você tem que ter um acordo aí entre as duas partes, a União podia ter conversado com os estados para poder incorporar ativos dos estados aí nessa negociação, mas querer transformar juro composto em juros simples, ou segurar isso aí porque é um problema político, não tem lógica. O Supremo, ele está fugindo muito da raia, mas muito, muito, muito. A pretexto de não ser uma questão política, ele criou uma questão política, não tem lógica isso. Juro simples é uma coisa, juro composto é outra. Querer misturar as duas coisas é de um primarismo que não está à altura do Dr. Luiz Roberto Barroso, que é um grande jurista. Nassif, obrigado, uma boa noite.